Olá, amigos do Instituto Avelar Haddad. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu julgo fundamental para o bom procedimento e para a boa evolução do injetor. Eu acho que tem 4 pilares, principalmente, que a gente tem que ter quando vai injetar. O primeiro, e que a gente gosta mais, eu e o Luiz mesmo, é o assessment. O segundo é a escolha do produto, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O terceiro pilar é a tática. A partir da escolha do produto e do assessment, a tática que a gente vai usar. E o quarto é o processo de venda e de entrega. Como é que nós vamos entregar isso para o paciente? Esses 4 pilares são fundamentais para o sucesso de uma boa clínica e de uma boa prática. Vamos falar hoje, então, do segundo pilar, que é a escolha do produto. E para escolher o produto, a gente tem que saber um pouquinho de conceito de riologia. Porque nós não podemos nos levar pelo que o laboratório, pelo que o vendedor do laboratório vem para falar no nosso consultório. É necessário que a gente desenvolva um senso crítico e, mais do que isso, a gente entenda o racional que tem por trás da escolha de produto. Nesse sentido, esse nome reologia, qual que é, da onde vem esse nome? É um termo, é um ramo que vem da física, que ele é o ramo que estuda todo o comportamento dos géis. Qualquer gel que é usado na indústria química ou farmacêutica, ele passa por um estudo de reologia. Ele determina mais ou menos a consistência e a propriedade do fluxo desse gel. Porque o gel é algo que está entre o estado sólido e o líquido, e por isso ele precisa de todo um estudo para saber qual é a sua funcionalidade. Então a reologia é basicamente isso. E o que ela agrega de valor na nossa prática atual? Ela nos ajuda a classificar esses preenchedores que nós usamos, selecionar os preenchedores baseado em princípios e critérios científicos, individualizar esses preenchedores de acordo com a necessidade do paciente e, sobretudo, prever a performance clínica desses preenchedores para que a gente tenha o melhor resultado, desde que adequadamente injetados, é lógico, e é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos começar então com um conceito muito básico, principalmente quando a gente fala em ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? É aquilo que embebe todas as células do nosso corpo. Para entender como é que a gente vai usar esse ácido hialurônico, nós precisamos primeiro saber qual é a concentração dele no meio extracelular. Simples assim. Todo o ácido hialurônico que tem no corpo da gente, ele está num range, numa faixa de concentração que vai de 18 a 24 miligramas por ml. Portanto, começa daqui o primeiro conceito de reologia. Se eu vou usar um ácido hialurônico para substituir o meu que for consumido ou para trabalhar em sinergia com o meu, eles têm que estar na mesma concentração. Isso já me tira da minha faixa de atuação alguns ácidos hialurônicos que têm uma concentração maior ou menor do que a concentração do meio extracelular. Porque não me interessa que ele tenha uma concentração muito menor ou uma concentração muito maior, porque ele não vai entrar em equilíbrio, em sinergia com o meu ácido hialurônico do meio extracelular. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. E quando a gente fala que uma seringa tem 36 ml, são 36 ml na seringa ou são 36 ml. Desculpa, quando a gente fala que uma seringa tem 36 miligramas, a gente tem esses 36 miligramas em 1 ml ou em 2 ml. Porque se eu tiver 36 miligramas em 2 ml, por ml eu vou estar tendo 18 miligramas. Então, muito cuidado com a nomenclatura esperta que vem nas caixinhas das seringas. O ácido hialurônico em si são moléculas que fazem uma faixa, uma fita, que são a junção de vários componentes. Só que esta fita, que é feita de alguns componentes, se ela isoladamente entra no corpo humano, a nossa enzima hialuronidase endógena degrada essa fita rapidamente em menos de 48 horas. E é por isso que esse ácido hialurônico ele acaba sendo unido a outras moléculas de ácido hialurônico através de pontes de materiais externos que seguram essa molécula numa estabilidade maior para que quando ela entre no organismo ela não seja digerida tão facilmente pela hialuronidase endógena. E esses agentes são os agentes chamados de cross-linking, tá? Então, o objetivo do cross-linking existir é pegar esse ácido hialurônico e blindar, proteger ele da degradação da hialuronidase endógena. E o cross-linking, ele foi feito para ser uma coisa do bem.
justamente para proteger esse ácido hialurônico. No entanto, nós vamos ver que determinadas quantidades ou concentrações de crosslink podem interferir, por exemplo, na reversibilidade desse ácido hialurônico, ou seja, eles blindam tanto o ácido hialurônico, protegem tanto, que na hora que eu tenho uma complicação e quero reverter, eu não consigo porque o meu crosslink não permite que essa complicação seja revertida. Então a gente tem que sempre estar pensando na nossa cabeça, fazendo um balanço entre quanto de crosslink eu tenho, o que é bom para aumentar a durabilidade, para aumentar a maleabilidade do meu produto, mas quanto de reversibilidade eu tenho frente àquele crosslink. E quando a gente fala de reversibilidade, essa é a grande arma que nós temos para o ácido hialurônico, e é por isso que é importantíssimo que a gente reveja quanto de crosslink que tem no nosso produto e qual é o risco que a gente quer correr, principalmente dependendo das áreas de maior risco facial. Isso visto, não tem produto que não tenha crosslink. E o que acontece? O ácido hialurônico é um pó, né? Ele passa através de um solvente e vira um líquido. Esse líquido fermenta em baldes de fermentação e aí vem um balde de crosslink que transforma isso num gel. Então, esse processo entre a transformação do pó até o gel passa por uma fase de fermentação bacteriana. Agora vamos passar propriamente ao nosso ácido hialurônico. Esses produtos, eles têm dois tipos de propriedades. Umas que a gente chama de propriedades reológicas e às vezes as pessoas confundem o que é uma propriedade reológica com o que é uma propriedade físico-química. São duas vertentes diferentes da análise do produto. A propriedade reológica diz respeito a duas coisas basicamente: elasticidade e viscosidade desse produto. Quando a gente está falando de propriedades físico-químicas, a gente está falando em coesividade e hidrofilia. Todas são igualmente importantes na performance final do produto. E quando a gente fala dessa reologia e a gente fala assim, eu vou usar um produto de alto G', baixo G', o que a gente quer dizer? O que é esse G' propriamente? Esse G' é uma combinação de dois fatores, o módulo elástico e o módulo viscoso. Isoladamente, cada um tem uma função, mas quando combinados, juntos, eles resultam no G' final do produto. Nós vamos ver cada um desses módulos e o impacto deles na nossa clínica. Então, quando a gente fala de viscoelasticidade, o que nós estamos falando? Da tendência do líquido a fluir dentro da seringa. Quanto menor é a viscosidade, mais fluido é o líquido na seringa. Líquidos muito viscosos, eles têm características elásticas muito grandes, eles fluem com mais dificuldade através da seringa. Então, a viscosidade diz respeito à resistência daquele fluido, daquele gel, a fluir através da seringa. Quando a gente fala no gelinha, a gente está falando no módulo elástico. O módulo elástico quer dizer o quê? É um daqueles componentes do G' que determina a dureza, a firmeza desse gel. A gente, quando fala elástico, já logo lembra do vidro, que é duro, que é firme. É a capacidade dele resistir à deformação. E isso é muito importante, porque dependendo da área que eu for injetar o meu ácido hialurônico, eu vou estar colocando pressão sobre ele. E ele não pode se deformar inteiro, ele tem que ficar ali firme. Então, um G', esse módulo elástico alto, é interessante em algumas situações. Quando a gente fala de elasticidade, já é diferente. Não é a resistência. Nós estamos falando o seguinte, da capacidade desse produto se deformar e voltar à forma inicial após a deformação, tá? Então, a elasticidade diz respeito ao vai e volta, assim como um elástico. Então, em algumas áreas, a gente precisa realmente que esse produto se deforme e volte ao lugar. É muito importante que ele tenha essa elasticidade entre as moléculas que juntam esse produto. E quando a gente fala de elasticidade, a gente vê que a gente colocando pressão nesses géis, alguns eles vão e voltam, dá para ver claramente nesse vídeo que alguns vão e voltam, ou seja, tem uma boa elasticidade, enquanto alguns, quando sofrem a pressão da espátula, se espalham, ou seja, não tem uma elasticidade tão interessante. Isso é uma coisa bastante importante, a gente já pode entender que na escolha do produto. E entre as diferentes linhas, existem módulos elásticos bastante diferentes. A gente vê que os bifásicos geralmente têm uma elasticidade maior e os monofásicos uma elasticidade mais suave. Então, são géis mais firmes, esses bifásicos, do que os monofásicos.
E aí eu sugiro que vocês estudem esses trabalhos da Emma Sundram, que eles mostram muito bem entre as diferentes linhas de ácido hialurônico qual é a linha que tem a maior elasticidade, qual é a linha que tem a maior flexibilidade, qual a linha que tem um G-prime mais elevado. E a gente vê que essa variabilidade é grande entre as linhas do Hyalacross, do Vycross, do X-Hun, que na verdade seria a linha do Emervel, a linha da OBT, da Galderma, entre a própria linha Nasha, ou seja, isso são estudos que já foram inclusive feitos comparativos para facilitar a nossa escolha do produto dentro da busca da elasticidade daquele produto. Mas a elasticidade sozinha, ela não consegue fazer a nossa escolha. Ela tem que ser combinada com o módulo viscoso. E aí a gente tem produtos que têm uma baixa viscosidade, que é aquela tendência a se espalhar, e uma alta viscosidade, que é aquela tendência a ficar mais juntinho. Em alguns casos, a gente quer que esse gel espalhe e modele. Em outros, a gente quer que ele se projete e fique mais junto, mais unido, para permitir uma maior projeção. E é por isso que às vezes a gente joga com esse módulo viscoso para mais ou para menos. Esse mesmo trabalho da Emma Sundram também mostra as diferenças entre as linhas de produtos de ácido hialurônico quanto à viscosidade. Vamos agora para esse conceito que é um conceito mais físico, que é a coesividade. O que é a coesividade? A gente lembra das mãos algemadas, né? É a tendência do gel a ficar juntinho. Ou seja, eu coloquei o meu gel e eu quero que as partículas dele fiquem coesas, fiquem próximas. Então, quando a gente tem géis mais firmes, as partículas se espalham com mais facilidade. Quando o gel é mais suave, mais fluido, as partículas tendem a ter maior coesividade, ou seja, se manter mais unidas. Isso é importante porque muitas vezes a gente estressa aquele gel com pressão e a gente quer que tenha uma boa resistência nesse gel, principalmente vertical. Então, assim, a coesividade é o que diz respeito à integração do gel no tecido. Por exemplo, quem trabalha com várias linhas, como eu, entende que a linha Belotero tem uma alta coesividade, porque tem uma integração tecidual muito boa, ou seja, o gel fica totalmente unido. Aqui nessa figura a gente consegue ver a diferença de um gel totalmente coesivo, que é o número 5, para a diferença de um gel que totalmente se dispersa quando a gente coloca. Por exemplo, se eu quiser uma hidratação, eu não quero um gel coesivo, eu quero que ele se disperse. Se eu quiser uma projeção ou se eu quiser uma integração tecidual, o gel tem que ser mais coesivo. Por isso, a coesividade diz respeito à volumização. Um gel bem coesivo é um bom volumizador. E aqui a gente vê, olha, diferentes graus de coesividade, tá? Da maior para menor e como esses géis vão se comportando, principalmente na questão da projeção vertical e da integração tecidual. Vocês viram como esse gel estica e não se quebra? Isso é flexibilidade. É diferente de coesividade. A coesividade é ele ficar todo mundo juntinho e a flexibilidade é ele se esticar sem romper sua fibra. Ele é muito importante, por exemplo, em áreas de mobilidade como a área perioral, que o gel não se quebre quando for sendo estirado, por exemplo, pelos movimentos dessa região. Essa é uma propriedade riológica que é considerada relativamente nova e ela vem com o conceito de riologia dinâmica, que é como é que esses géis se comportam frente às zonas de maior ou menor movimento. Então, a flexibilidade, ele mede quanto o gel pode reverter quando a força é aplicada a ele. E é um conceito dinâmico. A flexibilidade ela se aplica apenas quando temos forças dinâmicas sobre esse gel. Um gel que é muito flexível, ele responde clinicamente por movimentos mais naturais, mais naturalidade. Então, resumindo o que a gente falou até aqui, nessa primeira parte de riologia, eu posso falar apenas com esse quadrinho, aonde a gente infere todos esses conceitos e leva para a nossa prática clínica. Quando a gente fala de elasticidade, são produtos que me dão projeção e lifting. Quando eu falo de coesividade, são produtos que me dão uma boa integração tecidual.
E quando eu falo de flexibilidade, nós estamos falando de naturalidade nos movimentos, ou seja, um produto que se adapta a movimentos naturais. Vamos daqui a pouco entender como é que a gente faz isso no nosso dia a dia.